Agora sim. Oi? Aí, garoto, Oi, só sua professor. conexão. E aí, Agora tudo bem? foi. Beleza? É, Beleza. antes, antes de mais nada, eu queria agradecer aí o aceite do senhor por essa live. Acredito que essa vai ser uma das lives mais enriquecedoras que eu fiz. É um assunto que me interessa muito, né? Como o senhor sabe, eu quero fazer pós-graduação. E antes de mais nada, antes da gente começar a live propriamente dita, eu vou apresentar aqui, pessoal, o currículo do professor, né? Que principalmente porque o título da live é Por que fazer pós-graduação, mestrado e doutorado? Então, o doutor Fabrício Voltarelli é bacharel em Educação Física pelo Unesp Rio Claro, mestre em Ciências da Motricidade da mesma universidade, doutor em Ciências da Motricidade na mesma universidade, Unesp de Rio Claro, com período sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal, pós-doutor em Educação Física, Universidade Estadual de Londrina. Por 11 anos, ele é professor da Faculdade de Educação Física da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, ele tem mais de 120, ele tem 121 artigos publicados, sendo a maioria em revistas internacionais. 3 artigos aceitos para publicações em revistas internacionais. Dentro da sua pesquisa, ele tem parcerias nacionais e internacionais. As parcerias internacionais são na University of Nevada, em Las Vegas, Estados Unidos, University of Tehran, no Irã, não sei É, se pronunciei certo, porque é difícil vai mesmo, lá, vai lá. Esse é o desafio. Biola University, em Los Angeles, Estados Unidos, lá na Califórnia. Nas parcerias internacionais, que fica até mais fácil de eu pronunciar, né? Nacionais. Universidade Católica de Brasília, Universidade Estadual de Londrina e é pesquisador parceiro do Hospital do Câncer aqui no estado do Mato Grosso. Ele é docente também do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, né? Ele é membro do corpo editorial na revista Corpo Consciência e no Journal of... Analytical College. Obrigado, obrigado. Esse foi Ele, o último convite. dentro da Faculdade de Educação Física, ele ministra as 3 disciplinas atualmente, que é Fisiologia do Exercício 1, Fisiologia do Exercício 2 e estágio 2. No programa de pós-graduação na Faculdade de Medicina, ele ministra a disciplina de Biologia Molecular e Exercício e Câncer. Certo? Certinho, tudo perfeito. Certo. Nos Dentro preocupa, dessa... nos preocupe com a pronúncia. Tá, tá, foi bem, foi bem. Valeu. Bom, vamos começar com a pergunta, né? Já começando assim pelo o locus da nossa live. Pessoal mais leigo, que inclusive eu convidei muita gente, né? E tem gente que ainda quer fazer e tal. O que é o mestrado e o doutorado e para que serve? E como é a formação de ambas? Hum. Bom, primeiro agradecer ao Jonathan, né? Que é um aluno, acho que já fez todas as minhas disciplinas aqui na universidade. Um cara sempre interessado, sempre curioso, um pouco inseguro em relação aos seus conhecimentos, mas que tem evoluído bastante, tem feito bastante coisa interessante aqui com o professor Carlos Fetti, gosta bastante de luta, e foi um cara que sempre que me perguntou sobre as possibilidades dele realizar, dele cursar mestrado, doutorado, que era o sonho dele, e uma certa vez, não sei se ele lembra, eu perguntei, mas por que você quer fazer isso? Não, porque acho legal o que você faz, mas que eu faço? Ele, não, professor, você dá aula, publica, tá, mas isso é muito raso, você vai ver. Isso lá no começo do curso de graduação dele. Então, quando a gente pensou no tema dessa live, eu acho que não tinha uma pessoa mais indicada, porque ele sempre, que me vê lá na cantina, sempre que me vê aqui na sala, não, professor, um dia eu quero fazer o que vocês fazem aqui. Aí ele me conta as pessoas que são referências para ele. Eu não sei se é para puxar o saco, ele sempre me coloca entre os professores que ele gosta. Não, é verdade, é Teve verdade. uma vez que eu fui dar uma aula para eles, eu estava
sem saco de usar slide, para usar slide, e desenhei. Eu dei uma aula de hormônio na lousa e praticamente todos os hormônios, o que eles fazem e os efeitos do exercício, ele tirou uma foto daquilo e me mandou outro dia. E eu nem lembrava mais direito como tinha ficado o quadro. E então, por aí que a gente vê, né, que as pessoas vão, o tempo vai passando e vão evoluindo. E o Jonathan tem feito uma série de lives aí com pessoas grandes na área, né? Fez com o Léo esses dias, que é um colega aqui que a gente tem lá no Nordeste, vários outros que trabalham com luta, tanto em âmbito nacional, internacional, então acho que é bastante interessante. Essa pergunta, o que é mestrado, o que é doutorado, né, a gente tem que ter um certo discernimento, nem tanta pressa, e pensar direitinho no conceito, né, porque nós temos que pensar no mestrado e no doutorado como uma formação continuada. A gente acaba a nossa graduação de 4 anos e fala, e agora? Eu vou para o mercado de... Isso vale para qualquer curso, não só em educação física. Não é à toa que a live não focou em educação física, né, John? Não, A gente não falou, tem porque pode ser qualquer um aqui. Então, normalmente isso vale desde o curso de medicina, nutrição, né, que eu tenho bastante gente na minha rede que é da nutrição, fisioterapia, a própria educação física, enfim, as áreas das ciências sociais, qualquer um. E agora, eu vou para o mercado de trabalho ou vou continuar? Grande parte dessas pessoas, elas acabam fazendo especialização, né? Que seria a pós-graduação, é uma formação continuada também, mas é a lato sensu, ou seja, ao final do curso, ele cumpriu lá os requisitos todos, né, inclusive um TCC, ele vai ter o título de especialista. Isso é um título também que aumenta salário, que conta ponto em concurso e que conta ponto para entrar no mestrado ou no doutorado também. Só que ele tem uma característica mais de aprendizado da área prática, para você aplicar aqueles conhecimentos que você teve na graduação de uma forma um pouquinho mais aprofundada, e aulas a cada 2 meses, uma vez por mês, enfim, tem uma dinâmica diferente. Já o mestrado e o doutorado, ele já se encaixa em uma outra classificação, que é a pós-graduação stricto sensu. Então são nomes que são bem parecidos, mas que são diferentes. Que tem uma cara, que tem uma natureza mais... Eduardo, Jonathan, você tinha sim, caído professor, para mim pode e continuar, deu voltou. uma travada. E aí eu estava dizendo sobre o mestrado. Então, o mestrado e o doutorado ele tem uma carinha, né, uma natureza um pouco mais acadêmica. E vários pré-requisitos, né, língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, pré-projeto, projeto, comitê de ética, a escolha de um orientador, se você vai ter bolsa ou não. Aí depois você desenvolve um projeto no mestrado durante 2 anos, um doutorado de 3 a 4 anos. Ao final, você tem uma dissertação com um mestrado, que não necessariamente é uma ideia nova, que é uma coisa inédita, e mesmo assim você tem que ter publicação de artigos, participação em eventos, seja no Brasil ou no exterior. E o doutorado, ele, ao invés de você desenvolver e finalizar uma dissertação, você desenvolve uma tese. Então, por natureza, o que a tese ela tem de diferente? Ela tem um certo ineditismo. O trabalho da tese, o que a gente espera é que ela, ao final, seja no trabalho em si, ou nos artigos científicos que derivarão dessa tese, que tenha alguma novidade que ir para a literatura. Né? Que você dê um passo à frente, e também não precisa ser um passo muito grande, porque às vezes a gente não tem condição para isso, para inovar, né? Para levar um novo conceito. Seja em qualquer área, seja no direito, com o aperfeiçoamento de uma nova lei, seja aqui na educação física, dentro da fisiologia, tentando descobrir um novo mecanismo, seja na área do treinamento, um novo método que às vezes é mais barato, desenvolvimento de um software, por exemplo, na computação. Então, essas são as diferenças entre o mestrado e o doutorado. Mas, há cobranças em cima, coisa que não acontece na lato sensu, que você tem um contato mais frio com o seu orientador e com o coordenador. E não tem tanta obrigação, vamos dizer assim, ali é outra pegada.
Já aqui a cobrança começa lá de cima, né, o mestrado e doutorado. E que vem desde da CAPES, que coordena esses programas de pós-graduação, atribuindo a esses programas notas que vão de 3, que é o mínimo para que um programa abra um mestrado, por exemplo, na sua faculdade, uma faculdade dentro do seu curso abra um programa, e aí depois 4, 5, 6, e os cursos de excelência, que são os cursos de nota 7, onde 80% dos professores têm que publicar em revistas de alto impacto internacional, e as disciplinas, mais da metade delas, como acontece em alguns cursos no Brasil, nós temos um curso nota 7 em Educação Física, que é o da USP, é único, onde tem várias disciplinas que são em inglês, só para vocês verem a diferença. Ah, mas o professor vem de fora? Não, nem sempre. É o professor do próprio curso que tem que ministrar aula em inglês, 100% em inglês, e os alunos têm que absorver esse conhecimento. E por vezes, né, aqui na Educação Física mesmo, já teve gente que reclamou porque meus slides estavam em inglês. Então, essa pessoa que reclamou, ela já tem que ter uma ideia de que talvez ela não seja uma das candidatas lá no futuro a querer fazer alguma coisa relacionada, embora isso não seja uma regra. A pessoa pode mudar de ideia no meio do caminho, mas ela tem que entender que pesquisa em fisiologia, bioquímica, mesmo em biomecânica, boa parte dos trabalhos que são publicados em inglês. E mesmo por brasileiros e algumas revistas nossas aqui do Brasil, que agora nem estão publicando mais em português. Elas estão publicando só na língua inglesa. Então, qual que foi isso pensando mais em mestrado, doutorado e toda a sua dinâmica. Aí tem uma outra pergunta no meio dessa, qual que era? Eu já esqueci. A formação, como que é? Como é que é a formação? E qual que é a diferença da formação do mestre e do doutor? A priori, pensando vamos pensar num desenho para o mestrado e para o doutorado, é igual. Porque você precisa passar por um processo seletivo. No mestrado, normalmente, é só o inglês que pede, a proficiência no inglês, e aí cada programa no Brasil tem uma regra. O doutorado, normalmente, pede, além do inglês, uma segunda língua. Normalmente, o que se tem visto por aí é o espanhol. Então, você vê, os caminhos em relação à língua é igual. O que acontece é uma língua a mais que eles exigem ali, ou na sua inscrição, ou no final do curso. Dali para frente é muito parecido, porque você tem que fazer disciplina, né? Tem que passar no processo seletivo, tem que ter orientador, tem que fazer as disciplinas obrigatórias e optativas, tem que cumprir participação em eventos, essas coisas todas, para poder depois qualificar a partir para o mestrado a partir de 18 meses e para o doutorado a partir de 24 meses os alunos já podem qualificar o projeto. O que é qualificação? Muitos encaram como uma pré-defesa, onde você vai apresentar novamente o seu projeto e os avanços, e você já tem coleta, para que a banca possa, naquele momento ali, ainda ter um poder de interferência no seu trabalho. Vamos supor, as coisas não estão indo bem, aí você, não, bem que eu digo assim, às vezes não está indo para um caminho muito legal, uma dica, uma mínima dica de uma pessoa que tem expertise naquele assunto ali, por isso que é importante escolher a banca, não escolher por conveniência, mas escolher por competência. São palavras que tem até que rimam, né? Mas a gente tem que escolher a competência e não ter medo. Olha, vou chamar o pica das galáxias para a banca. Não importa. Eu aqui já defendi 10 mestres e estou orientando 4 doutores. Cada um desses 10 mestres, a gente teve alguém muito importante na banca e dicas que foram muito importantes para que um desses artigos, pelo menos de cada um desses 10 artigos, compusessem aqueles 120 que você falou no início aí. E na verdade saiu um hoje, né? Então são 121. E quando eu olho para trás, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, é muita coisa. Eu lembro quando eu publiquei meu primeiro artigo, e já foi de cara internacional, um trabalho muito simples, mas que até hoje é o mais citado, isso eu já até citei em algumas lives que eu fiz aqui, e a gente olha para trás e vê que é muito trabalho. Então, os alunos que vão entrar nessa, eles têm que ter consciência que eles, não é como na graduação que muitas vezes o professor pega pela mão. Isso eu não estou generalizando, tá, Jonathan? Isso porque a grande maioria acaba sendo levado.
pensando muito na nota da prova, eu quero me formar logo, etc. Quando você entra na pós-graduação, o que o orientador, tanto de mestrado e doutorado, espera é que o aluno vá desenvolvendo, ao longo do tempo, autonomia de bancada, um pouco de estatística, porque não é fácil mexer com isso. Ele traga para você, ao invés de problemas, soluções daqueles problemas que são levantados dentro do laboratório, dentro do seu grupo de estudos. Porque lá na frente, tem isso acontece também com algumas pessoas que entram na pós-graduação em stricto sensu. Eles acreditam que o professor tem que ser o orientador, no caso, que tem que ser o principal personagem. Não é, porque ele esquece que depois de 2 anos, 3 ou 4 anos do doutorado, quem vai estar lá defendendo é ele. Embora o orientador esteja ali para dar um help, e que você já assistiu defesa de alunos meus, não sei se você percebeu, a hora que eu acho que eu tenho que intervir, e que meu aluno deu uma deslizada, eu tento dar uma ajuda, respondendo ao membro de banca, seja o membro interno ou o membro externo. Mas, no final das contas, algumas perguntas importantes sobre o projeto, sobre os resultados, ele vai ter que responder. Mas a entrada tem que estar muito claro entre orientador e orientando, que é uma parceria. E o que se entende por parceria? Cada um tem que fazer a sua parte. Porque muitas vezes o orientador, com muitos alunos, muitas aulas, etc., projetos, ele acaba não conseguindo dar a mesma atenção para todos, e algumas coisas acabam escapando do controle. Por isso que é muito importante, tanto o aluno de mestrado como de doutorado, o quanto antes, porque tem aluno que chega no doutorado e ainda não tem essa autonomia, ele está muito preso ainda ao mestrado. É como se o mestrado, para ele, tivesse sido uma iniciação científica. E aí, ele sabe que depois que tiver o título de doutor, e se ele continuar sendo um cara sem autonomia, o que vai acontecer? Ele vai se formar doutor, beleza. Agora ele vai prestar um concurso, vai dar uma aula na particular, aí um dia chamam ele para escrever um projeto. Sendo que até aquele dia quem escrevia o projeto era o orientador. Quem discutia os principais dados era o orientador. E aí ele vai se dar conta, eu estou falando que eu sei de casos e estou muito tempo nisso, né? Eu entrei dentro do laboratório aos 19 anos e estou com 40 e continuo fazendo isso. O aluno desesperou, o doutor falou, não, eu sou doutor, não consigo orientar, não consigo escrever um projeto, não consigo aprovar uma proposta. Então, quando a gente coloca no título da live assim, por que fazer? A pessoa tem que ter uma meta, ela tem que ter um objetivo, ela tem que conversar, ela tem que entender, ela tem que sugar o máximo do professor enquanto ele está na graduação ou antes de entrar, para entender o que vai acontecer ao longo desse processo. Tem uma historinha rápida aqui que eu gostaria de contar. Uma vez eu estava na minha sala, eu ainda era professor da nutrição. Uma menina entrou, ai, meu Deus, ainda bem que eu te achei, você é o Voltarelli, né? Precisava muito falar com você, e ela suando, assim. Porque eu preciso fazer o mestrado. Aí eu olhei assim e falei, não, pega a cadeira, senta aí. Luciele, eu dividi a sala com a Luciele, ela é prova disso. Eu não tô, quem quiser perguntar para ela, foi muito engraçado e depois triste no final. Aí senta aí, não, porque eu preciso fazer mestrado e tem que ser com você. Aí eu falei para ela, não, calma aí, toma uma água, né? Senta, não, porque eu sou a filha de não sei quem. Eu falei, não, essas coisas não me interessam. Eu só quero fazer uma pergunta para você. Por que você quer fazer... O que é o mestrado? Não, eu quero fazer o mestrado porque depois vai ser legal ter o título. Não, por que você quer fazer o mestrado? O que é o mestrado? Aí ela foi ficando vermelha, da cor desse fone aqui. Foi ficando vermelha e começou a chorar. E aquilo me marcou muito, é uma história que me marcou muito. Às vezes a pessoa pode estar até assistindo aqui. Aí ela falou, não, professor, mas desculpa, porque eu sofro uma pressão para fazer isso. Eu falei, tá, mas você poderia ter pelo menos descoberto o que é. Porque depois que você acaba, o que você vai fazer? Você vai para o doutorado, aí você acaba o doutorado, o que você vai fazer? Nós temos muitos doutores e desempregados no Brasil. E eles acabam... Porque não tem espaço para todo mundo ainda dentro das universidades, John. Tem que morrer alguém, aposentar alguém. Tanto particular, eu dei aula 2 anos. Ela tem um problema ainda. O QI conta muito ainda. O que é o QI? É quem indica. Então isso conta muito ainda. Então você tem uma pilha de currículos ali. Então eu sofri muitos nãos antes de conseguir esse meu primeiro emprego na
na particular. E eu fui defender o doutorado enquanto eu estava trabalhando lá. Mas eu achava estranho, porque pessoas conseguiam antes e tinham um currículo pior, tinha, enfim, na comparação ali eu via que não era uma coisa justa. E nesse momento eu cheguei a questionar isso, porque é uma coisa que eu sempre quis. Na graduação eu queria ser mestre, no mestrado eu queria ser doutor, e quando as coisas estavam assim, eu falei, será que eu escolhi o caminho certo? Será que era isso mesmo? Será que não era melhor ter seguido o plano original, que eu queria ser preparador físico do futebol, né? Queria trabalhar com futebol, que é uma coisa que eu gosto bastante ainda também, embora não tenha pesquisado nada sobre isso, né? É só eu gostar mesmo. Mas depois eu entendi que tem que ter calma, esperar a oportunidade. Mas, o que vai acontecer? A hora que você for trabalhar, a hora que você for fazer um concurso, tudo isso que a gente falou anteriormente aqui, as disciplinas cursadas, os artigos publicados, etc., e o seu domínio daquele assunto do concurso, a partir do momento que você já tem um título de doutor, por exemplo, que você vai concorrer, vão ser cobrados, e você vai agora concorrer com pessoas do Brasil inteiro. Quando eu prestei o concurso aqui, eu sou de São Paulo, né? Estou aqui há 11, mas sou de lá. E quem mora em São Paulo e no Rio, e talvez no Rio Grande do Sul também, para aqueles lados ali, tem um mau hábito, e isso eu me incluo, porque depois eu tive que corrigir isso, né? De achar que o Brasil é aquilo lá, né? Uhum. E que para cá é só mato, essas coisas todas, e realmente Eu muita também gente pensa pensava isso. assim, cara. Aí eu falei, não, eu vou me inscrever, me avisaram desse concurso, eu falei, vou me inscrever. E falei, vai dar eu e mais meia dúzia de gato pingado, olha lá. 30 candidatos para uma vaga, inclusive a professora Cristiane, outras pessoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, pessoal do Nordeste. Falei, meu Deus. Acabei ficando entre os 4, só que eu não tinha acabado o doutorado ainda. Eu prestei aqui doutorando. Fiquei em segundo, justamente por causa disso. Perdi na pontuação. Aí eu estava dando aula na particular e me chamaram. Aí eu vim para cá, eu já tinha defendido o doutorado, e, enfim, aí deu o andamento aí desses 11 anos. Se alguém perguntar para mim, você escolheu a carreira certa? Sim. Eu sempre quis, depois que eu vi meu professor de anatomia dando aula, eu cheguei para ele e falei, o que eu tenho que fazer para... Eu fiz igual você fez. O que eu tenho que fazer para fazer o que você está fazendo aí? E na Unesp ainda não tinha doutorado. Ele falou, não, você tem que fazer o mestrado aqui, e nós não temos doutorado ainda, aí você vai lá para a USP, vai para a Unicamp, enfim. Aí, para minha sorte, ao longo da graduação, um pouquinho do mestrado, abriu o doutorado, e que acabou se transformando nos cursos que, até hoje, né, dos cursos de pós-graduação em Educação Física mais fortes do Brasil. Está ali pau a pau com a URGS, né, com a USP, com a Unicamp, então a Unesp de Rio Claro, onde eu me formei. E dali saíram muitos, né, que estão espalhados aí pelo Brasil todo, com os títulos de doutor, publicando artigo, formando alunos, né. Eu formei 10 mestres já, é muita gente. Desses 10 mestres, quase todos já estão no doutorado. Todos eles já estão, e eu sempre falei para eles, é isso que vocês querem? Vocês acham que vocês têm perfil para fazer o mestrado? Vocês se enxergam? E isso é uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para os que me conhecem menos. Vocês se enxergam fazendo o que eu faço? Dando aula, pesquisando, lendo não sei quantos artigos por semana, fazendo parcerias aqui, fora, viajando. Não, professor, é isso que eu quero fazer. Eu tenho perfil para isso, eu quero exatamente isso daí. E você vai ver gente que vai fazer e não tem perfil e vai fazer bem feito. Vai sair, vai publicar, vai tirar notas boas nas disciplinas, mas que não segue o caminho. Quando que a gente percebe isso? E aí uma coisa que eu vou falar que talvez possa incomodar ou até alertar algumas pessoas. Porque, cara, você fazer mestrado, doutorado numa universidade pública, como a UFMT, qualquer outra, e pode ser na católica também, que é paga, mas enfim, mas principalmente quando é feita numa universidade pública, quando você volta para a universidade pública, você tem que dar um jeito de continuar fazendo alguma coisa. E quando eu falo em só dar aula, porque eu não consigo, se eu fosse só dar aula, eu acharia muito complicado. Eu acho muito gasto de oportunidades um doutor só dar aula. Eu acho um desperdício. Anos, porque graduação, mestrado, doutorado leva 10 anos, cara. É mais do que um médico, e é quase a mesma coisa que um médico em residência, se o médico não fez o mestrado e o doutorado também, você vai gastar mais tempo se ele quiser fazer tudo.
Por quê? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que o doutor ele tem uma obrigação. Então, aquela história lá de por que fazer um mestrado, doutorado, vamos tentar focar no doutorado, porque o cara fez mestrado, agora ele vai para o doutorado, certo? Ele tem obrigação, cara, de produzir alguma coisa. Essa é a minha ideia. Ele tem obrigação, porque professores que não estão nessa vibe, eles acabam, ao longo dos tempos, eles se transformam no consumidor. Então, ele só vai pegar as coisas que estão nos livros dos outros, que não tem problema nenhum, vai pegar coisas que estão nos artigos dos outros. Pô, uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre fiz desde quando eu estou aqui. Você é prova disso. Vira e mexe principalmente na Fisiologia 2. Vira e mexe nas minhas aulas, eu encaixo um artigo de algum aluno meu, de algum colega meu, de algum grupo que eu participo, ou mesmo que eu não seja o autor da live, do trabalho. E é muito interessante, porque os alunos sentem que aquele professor está produzindo conhecimento e está agregando aquilo que está nos livros. Então, na minha humilde opinião, o cara, quando ele está lá atrás, é molecão de tudo. Por que eu falo molecão? Você sai da faculdade e dá a impressão que a gente está pronto, cara, para tudo isso. E muita gente está pirando no mestrado, no doutorado, muitos psiquiatras e psicólogos recebendo, porque é uma pressão gigante. Professor. Na graduação sim. também é cabuloso. Mas a diferença da graduação, Jonathan, é que a pressão é diferente. O TCC você tem que apresentar e não tem que publicar nada. Se quiser engavetar aquele trabalho, não tem problema nenhum. E o nível do TCC também pode ser quase qualquer um. É isso que tem acontecido, por exemplo, em muitos lugares. Coisa que o mestrado, muitas vezes, não vai admitir. O doutorado, muito menos. Você vai para uma defesa de doutorado, é orientador e mais 4. Você corre o risco, dependendo do que estiver acontecendo ali, de haver reprovação. De haver reprovação. Tá perguntas... Desculpa, Tati. Manda bala. Tá vendo as perguntas aqui, mas aí a gente vai respondendo, tá? A Andressa, a Andressa aqui, ela falou que mandou uma pergunta, só que eu não achei. Andressa, manda a pergunta de novo, tá? Lê essa aqui da Kemily, ó. Kemily, professor, qual a importância da iniciação científica nesse ciclo? Boa pergunta. Ótima pergunta. Kemily é uma aluna lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela tem como orientador o Gessé, que é um grande colega meu, a gente publicou junto. A gente fez uma boa amizade aí ao longo dos tempos. O Gessé, por incrível que pareça, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Ele falou, pô, como estão seus alunos lá? Como estão seus alunos aí? Aí tem umas vezes que ele dá uma desanimada, uma vez que ele dá umas animadas, justamente porque acaba cruzando o nosso caminho perfis diferentes, pessoas diferentes, pessoas com formação básica diferente, desde do ensino infantil, não é nem ensino médio, né? Ou pensando em fundamental e depois, enfim. Dificuldade na escrita, dificuldade de interpretação de texto, pessoas que adoram prova alternativa, né? Prova com múltipla escolha, que é um absurdo, tem que ter prova escrita também. E a iniciação científica é justamente para o aluno perceber. Porque a iniciação científica, diferente da graduação pura, sem você estar envolvido com uma iniciação científica, você tem um afazer a mais. Porque se você tem uma bolsa, você tem que fazer um relatório. Se você tem que fazer um relatório, esse relatório não pode ser em branco. Ele tem que ter resultados, ele tem que ter publicação pelo menos em algum evento nacional. E se ele tiver um artigo científico, meu Deus, dá para soltar fogos de artifício, porque a pessoa está na iniciação científica. Mas ali, cara, e Kemily, esse aluno já começa a sofrer uma pequena pressão, né? Porque alguém vai corrigir o relatório dele, seja de uma fundação maior, de uma fundação menor, alguém vai ter que corrigir o relatório dele, e além do orientador, terceiros, né? Os revisores, as pessoas que... Porque eu sei porque eu faço isso, né? Eu analiso o processo de bolsa no Nordeste, em Brasília, aqui, já no Mato Grosso do Sul, e eu decido a vida dessas pessoas. Eu sei que 300, 400 reais para aquele aluno pode fazer muita falta, e para outros não. Mas depois, quando passa um tempo, eu recebo o relatório. Eu já provei com considerações, eu já provei liso, eu já reprovei. Porque a pessoa não tinha feito um resultado, não tinha participado de nada.
E ali, por quê? Porque se eu deixo passar, e essa pessoa é uma. Olha só, não sei se vocês vão entender. Se essa pessoa é uma pessoa que tem potencial e se acomoda, e ela fala, vou fazer qualquer jeito esse relatório aqui. Aí eu vou lá e aprovo aquilo. O que eu estou dizendo para essa pessoa? Continue assim. A chance dessa pessoa ser um mestrando, um doutorando encostado é muito grande. Agora, se ela tomar um tombo ali, e merecido, porque eu não sou injusto, né? Assim como quando eu analiso os artigos, eu já neguei, eu já aceitei, eu já quase neguei e falei, vou dar uma chance para esse cara. Enfim, são diversas situações ao longo desses anos. E, cara, por que eu estou contando essa história? Porque depois eu recebi o relatório final desse aluno. Eu não posso falar de onde, né? Porque vai que está assistindo, enfim, nunca se sabe. Pensa num relatório top. Sabe? Muito bem feito, muito bem escrito. Se desculpando em relação ao relatório anterior. Então, o que eu percebi que eu fiz ali? Eu posso ter reacendido uma vontade na pessoa. E aí ela pode até ter se perguntado, falou, pô, quando recebeu o primeiro parecer do primeiro relatório. Ah, não, acho que não é isso, não é para mim. Porque meu professor às vezes quer que eu faça iniciação científica porque eu vou para o mestrado. Não é isso que eu quero. Eu quero me formar e ir para o mercado de trabalho. Então, é aí que eu acho que a iniciação científica é muito importante. Ela é um jargão, uma frase feita, mas eu acho sim que separa o joio do trigo. Tá? Então, eu acho que essa que é a importância, porque pode mudar completamente o foco da pessoa ali. Ela tomar um não, ela tomar uma reprovação, ela ter uma chance depois para se redimir. E foi o que a pessoa fez. A pessoa acabou submetendo o artigo depois de um ano, entendeu? 6 meses. Sei lá, às vezes o orientador também chamou aqui e falou, olha aqui que está no parecer aqui. Então, enfim, a pergunta da Andressa está aí, João. Sim. Bom, professor, em qual seria esse perfil de aluno para o mestrado e o doutorado, na sua opinião? Outra boa pergunta, né? Excelente. Eu vou usar o meu exemplo. É muito difícil de fora, ou é muita prepotência ou arrogância das pessoas, ou minha, apontar o dedo. E olha que eu já fiz isso uma vez, hein? Fiz isso com uma aluna. E ela acabou fazendo mestrado, não foi para o doutorado, e realmente ela achou que devia ir para outro caminho. Hoje ela faz outra coisa. Eu lembro que eu falei para ela, olha, você é estudiosa, você é boa de bancada, você é extremamente sistemática, tudo que um pós-graduando precisa ter, mas você não tem perfil. Eu falei isso para ela. E falei até para outros alunos sobre ela. Mas calma, eu tenho esse perfil. Eu falei, eu não vejo brilho nos seus olhos. Eu te mando um e-mail falando que seu trabalho vai ser submetido, ou um trabalho nosso foi aceito no Congresso Internacional, e dá a impressão que não foi uma coisa importante. Começa por aí, isso é uma coisa simples, né? Eu não. Isso quando acontecia comigo, eu explodia de alegria, sei lá, ia pro bar com alguns amigos, como eu fiz quando aprovou o primeiro artigo. Quando aprovou meu primeiro resumo internacional, eu também, a mesma coisa, fui atrás de dinheiro, meu pai emprestou dinheiro na época do meu voo para eu ir para a Itália, que foi o primeiro congresso que eu fui, e desde então fui muitas vezes para os Estados Unidos também, assim, aqui e ali, até a situação ir melhorando. Mas acho que o perfil... Do bolso, né? Tira do bolso. Sim, e o perfil, assim, essa é a parte que eu estou respondendo quando eu aponto. Mas a pessoa tem que se perguntar, eu quero fazer isso? É isso que eu quero fazer da minha vida? Dar aula na sala de aula, pensar em projetos infinitos, porque você vai ter que fazer isso sempre, você vai estar sendo cobrado, publicar artigos, orientar alunos primeiro, porque a sequência, né? Você orienta um aluno na iniciação científica, depois você começa a orientar. Eu fui orientar meu primeiro aluno de doutorado depois de muitos mestres, e quando eu consegui me credenciar na medicina, né? Então ele tem que olhar para ele mesmo, é isso que eu quero? É isso que eu quero fazer? É isso que eu quero da minha vida? Ou é porque eu tô com medo de quando eu me formar eu não tenho para onde correr, e se eu entrar na pós-graduação eu conseguir uma bolsa de mestrado, eu vou ganhar 2.000, eu acho que é isso que tá, e se eu entrar ou 1.800, não lembro, e se eu entrar na bolsa, e se eu entrar no doutorado eu vou ganhar uma bolsa de 2.100, acho que é isso, ou 2.500, não lembro, eu tô com 2 alunos com bolsa de doutorado e não sei o valor.
Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que pensa assim. Quando eu estava no... Pra vocês terem uma ideia, isso vai ajudar a responder essa questão. Olha lá, Porque eu fui... 1.500 falaram aqui, acho que é do 1.500, mestrado. 1.500 é do mestrado. Doutorado é 2.100 ou 2. Aí eu participei de uma... Eu fui vice-coordenador e coordenador do programa de pós-graduação aqui da Educação Física. Então eu ajudei a criar, fui o primeiro vice-coordenador e fui o segundo coordenador. Porque a Cris, que está no Mato Grosso do Sul hoje, que é colega do GCE, orientador da Kennedy, que está aqui na sala, que ajudou a gente aqui a abrir o programa. 2.200 doutorado. E aí, só que antes disso, quando eu cheguei, eu me credenciei no programa de pós-graduação da nutrição, ali da FANUT, aqui da UFMT. E aí eu estava na comissão de entrevistar os candidatos, que não necessariamente eram meus alunos. E a gente tinha liberdade, na época, para criar um questionáriozinho para perguntar para esses candidatos algumas coisas. Desde coisas simples, você tem como se manter em Cuiabá? Você vai ou não vai querer bolsa? Você trabalha? Você já fez iniciação científica? Só que a minha primeira pergunta, ou a última, não lembro agora, eu tenho isso gravado, depois eu vejo nos arquivos, por que você quer fazer mestrado? Olha só, nessa época eu já me preocupava. Isso porque as pessoas nem iam ser meus alunos, né? Sabe o que uma dessas pessoas me respondeu? E respondeu na entrevista, mas foi verdadeira, né? Respondeu assim, professor, vou ser sincero, eu quero fazer o mestrado só por status. É bom ser sincero às vezes, né? Então nós vamos encontrar, gente que quer fazer o mestrado porque quer status, ou doutorado. Porque é legal, talvez, ser um blogueiro, um cara de Instagram porque tem um título, e perdoe a palavra, foda-se o resto, né? Ele não vai querer continuar formando as pessoas, ele pensou nele. Porque o que é bonito e que me estimula? Colocar escada. Quando eu vejo um aluno meu subindo, e ele vai para um lugar, ele publica, e ele discute um assunto melhor do que eu discutia, ou que eu discuto, eu fico emocionado, porque esse negócio é absurdo. Eu vi uma aluna minha apresentando um trabalho já em alguns lugares aí, e falando, eu falei, cara, eu não sei do que você está falando, você já passou. Esse é um assunto que você está estudando aí, eu só ouvi falar, para mim Então, é isso que é legal. Então, vai ter aquele que vai fazer porque quer aumentar salário, já é funcionário ou de uma universidade ou de uma escola, qualquer lugar, e eu costumo dizer que isso é legítimo, porque ganhar mais quem não quer, né? Se é por merecimento, não tem problema nenhum. Só que eu ainda acho muito pouco. Eu acho que o investimento que é feito, cara, o tempo que gasta, o tempo que você fica ali no computador corrigindo as coisas, aí você monta a banca, você chama a banca, hoje é tudo online, né? Mas vamos torcer para que isso volte ao normal. Então, quando eu penso no perfil, acho que a pessoa tem que pensar em tudo isso. Ela tem que pensar que... Ela não pode pensar só nela, ela tem que pensar que foi um investimento nela e que ela quer, de fato, fazer aquilo lá. Que ela não... e aí eu não tenho problema, não estou criticando, eu só estou pensando que ela não deveria. Assim, se esse é só o ponto... Porque ela pode ganhar mais, ela pode ter status, mas ela pode colaborar. Ela pode dar aula como professor colaborador, ela pode pegar um aluno de vez em quando, ela pode dar uma disciplina do assunto que ela gosta. Mas tem gente, cara, que acaba e foge. E normalmente são essas pessoas que lá atrás ela não tinha perfil. Ela não tinha culhão, ela não tinha... E falta muita coragem também. As pessoas têm... Às vezes falam, não vou me expor, eu não vou atrás disso. Não é fácil fazer o nome mesmo. Você ter alguém olha o seu sobrenome e fala, pô, e associa aquele trabalho, associa aquela universidade. Mas é muito trabalho, cara, é final de semana. E eu costumo dizer que eu trabalho tomando banho às vezes. Eu tô lá, minha esposa fala, por que você está demorando? Eu tô pensando numa coisa que eu vou fazer amanhã, numa ideia. Eu só não falei fazendo cocô, outra coisa, porque fica estranho, mas aí também, às vezes acontece também. Acho que uma Às vez vezes eu tô... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Uma vez o senhor falou lá no café, pô, eu tô brincando com a minha filha, veio uma ideia, É verdade. Achei legal. Então, assim, alguém vai dizer que eu sou doido, que eu sou maluco. Não.
Não, também faço outras coisas, faço meu exercício, curto minha música, curto minha família, é, também tenho amigos, né? Só que você tem que, quando você entra nesse mundo, eu acho que você tem que mais dar do que receber. Eu Uhum. tenho muito, eu vou falar para você uma coisa que, talvez porque eu estou mais maduro e talvez a gente demore um pouquinho para enxergar isso, né? Mas eu tenho muito mais orgulho, às vezes, de ver no Lattes, por exemplo, os alunos que eu formei e o que eles estão fazendo, o que eles estão se transformando, do que propriamente dito os artigos publicados. Interessante. Porque assim, formar a pessoa engloba muita coisa. A pessoa chora, às vezes, para você, principalmente as mulheres, né? Já aconteceu, a pessoa enche o olho de lágrimas, assim, outras choraram mesmo, de verdade. Os caras, quantas vezes eu fui corrigir Entendi. artigo, porque eu gosto de corrigir o artigo, o cara do meu lado. Assim, hoje já não está dando para fazer isso, né? Mas eu coloco a cadeirinha aqui e falo, senta aqui. E não falar nada para a pessoa e perceber assim, ó, esse cara tá tremendo. Eu já vi gente balançando a perna, rangendo o dente do meu lado, suando. Com- Aí, Compreensível. qual que é a minha interpretação disso? É boa, porque se o cara tá aqui do meu lado ansioso, nervoso, é porque ele quer fazer a coisa bem feita. Agora, se o cara senta do meu lado e fica assim, olhando pro lado, olhando no celular, o que que eu vou pensar? Então, assim, graças a Deus, Todos. cara, graças a Deus, de todos os alunos meus, 99,9% aí, ou 99%, tremeram na base. Desde os mais... Eu lembro que uma dessas alunas minhas, eu posso falar aqui, é a Joyce. Foi ela que eu vi apresentando. Ela está fazendo doutorado lá na Unicamp com a Cláudia Cavalieri e é professora substituta, acho, na Unemate de Diamantino. E logo, logo ela defende o doutorado dela. Ela veio apresentar para mim os slides dela da defesa de mestrado. E a gente sabe que para defesa de mestrado são 40 minutos. Ela levou 1h20. Eu fiquei lá só assim, ó. Na hora que acabou, mas esculachei. Falei, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas ela, sabe, ela estava suando, ela estava nervosa. Ela voltou depois e falou, olha, professor, agora é desse jeito aqui. Ou seja, é um processo. E essas pessoas, quando fazem isso, quando percebem que ali dentro mesmo no processo elas estão indo por esse caminho e estão gostando, eu acho que tem a ver com o perfil. Uhum. E a Joyce, por exemplo, ela tá, e o Roberto, o Alessandro, todos esses alguns exemplos, né? Estão com Roberto seus grupos Oliveira. de estudo, nas universidades que eles estão vinculados. Né? Esses alunos que defenderam. A Mari, que é da biologia, que chegou aqui, que a orientadora dela ia mudar de cidade. E não queria mais orientar ela à distância. Montei um projeto para ela em 3 semanas. Caramba. E a gente conseguiu publicar esse trabalho bem, e hoje ela está fazendo doutorado na USP de Ribeirão. Porque a Mari também, ela foi apresentar um trabalho, uma coisa que ela nunca tinha estudado, que era limiar anaeróbio, limiar de lactato, né, que foi o trabalho que a gente conseguiu fazer aqui com ela. A gente tentou desenvolver um novo protocolo de teste, um pouco menos, com menos coletas de sangue, para judiar menos os ratinhos na piscina, e ela foi apresentar esse trabalho no Combramene, aquele congresso que acontece em Londrina, você já deve ter ouvido falar. Cada 2 anos, o ano que vem tem. Por coincidência, acho que por causa do tema, o Cláudio Gobato, que é um professor da Unicamp, que foi meu professor na Unesp na época, é um dos idealizadores de teste de lactato para rato no mundo. Tanto a máxima fase estável como o lactato mínimo. Foi meu co-orientador de mestrado, assistiu o trabalho e elogiou ela. Cara, imagina, você vê o cara que estava idealizando aquilo, chega e fala, nossa, muito bom o jeito que ela explicou. O que você olha para a Mari e pensa? Nesse caso aí, o exemplo, tem perfil. E hoje está lá fazendo doutorado, teve os filhos, né? Agora colocou como prioridade o doutorado, mudou com a família para Ribeirão Preto para fazer o doutorado, enfim. Então são vários exemplos, né, que a gente tem. E tem os exemplos negativos também. Né? Tem Uhum. alguns exemplos negativos, mas eu prefiro falar dos positivos. Uhum. Professor, a Andressa, ela fez um comentário que eu me identifico. Quando o senhor tinha falado sobre o perfil do pessoal, né, para entrar no mestrado e doutorado, ela comentou aqui que quando ela vai para um congresso, ela fica muito feliz. Eu também Uhum. me identifico com isso. Desde, por exemplo, a semana acadêmica da FEF.
eu publico um resumo ali, eu fico feliz e fico empolgado. Enfim, professor, Sim. o senhor deixou bem claro aqui muitas coisas. Dentro da sua explicação, eu tinha algumas perguntas que eu ia fazer, mas já ficou bem claro para não ficar muito repetitivo. Mas o senhor falou muito de pesquisa. E Uhum. sobre a docência? Vou fazer uma pergunta um pouco provocativa. O senhor acredita, ou não sei, o senhor pensa que um doutor, o cara tem um título de doutor para dar aula na graduação, é melhor você escolher um doutor do que um mestre na parte da docência? O professor que está dando aula, você fala em questão de É, competência e por qualidade de exemplo, aula? uma pessoa de fora do ramo acadêmico, ela vai pensar que o doutor ele dá uma aula melhor do que o mestre. Enfim, eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, Vamos especificamente lá. na docência. É polêmico e provocativo mesmo, porque isso pode mexer com algumas coisas, mas não tem problema. Eu acho que é para isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo, né? E não tenho É, receio de falar as coisas. Mas, cara, não é uma regra. Você vai achar professores especialistas e mestres dando uma aula excelente, porque ele é consumidor, entendeu? Então, ele está consumindo, ele aprendeu a consumir aquilo, e melhor, ele aprendeu a passar aquilo para os alunos, de uma forma bastante interessante. Quando você pega um doutor que ele tem um apreço, às vezes até um pouco maior pela pesquisa do que pela docência, pode ser que se perca um pouco isso. Pode ser que, em algum momento, o jeito de passar, o jeito de explicar, ele fique tanto um quanto um pouco mais enferrujado, um pouco menos cheio de detalhes mais pedagógicos na hora da explicação, levando para o lado mais científico da coisa, porque é o que ele foi treinado a fazer naquele momento ali. E aí o aluno acaba achando e comparando, dizendo, pô, esse professor é doutor e não sabe dar aula, ele não consegue passar. O que eu acho mais importante, o que eu acho mais relevante e que salta aos olhos se o cara tem doutorado e ele está dando aula? Essa é a minha opinião. Não que ele seja obrigado a fazer isso, mas eu acho que tem que sair de forma natural. Ele tem que mostrar conhecimento absurdo, porque ele é doutor e ele está dando uma aula de uma disciplina que, às vezes, não é muito da área dele ali, às vezes foi um reajuste, um professor viajou, você tem que dar aula para ele. Enfim, isso pode acontecer dentro do departamento. Mas, independente dos slides, independente do tema da aula que vai ser ministrada naquele dia, se está no conteúdo programático ou não, se o aluno faz uma pergunta, se um colega faz uma pergunta que o aluno queria fazer, se o assunto migra para outra coisa, eu acho que o doutor nessa hora ele tem que ser diferenciado. Os neurônios dele têm que fazer as conexões absurdas e necessárias naquele momento para aumentar a profundidade de explicação para aquele aluno que fez a pergunta. Entendeu? E que jeito que a gente consegue isso? Lendo os mesmos livros e dando as mesmas aulas? Ou olhando no Google? Não, ele é no artigo, cara. Então, o que acontece com um doutor quando ele é revisor? Por exemplo, eu dou revisão para quase 10 revistas internacionais e umas 5 ou 6 nacionais. Eu leio muito artigo, aí eu leio os meus alunos, leio os meus colegas, o cara faz uma pergunta e eu faço as conexões. Falo, eu li um artigo sobre aquilo e tal, coisa que não está no livro. Então, o que eu acho que é diferencial para quando você está na graduação, você levantar a discussão com os alunos? A despeito, separado do que está nos livros, do que está nos livros texto, ou de backgrounds que são já bem clássicos ou bem determinados da literatura, é você dar um passo à frente, você colocar uma cerejinha no bolo ali. Na minha opinião, cara, o cara fez doutorado, ele tem que ter não é competência, ele tem que ter a habilidade de colocar a cereja no bolo. Por exemplo, eu estou dando uma aula de hormônio, que foi o exemplo que eu dei lá. Eu tenho que, em algum momento ali, fazer, se alguém perguntar alguma coisa, fazer a diferença. Se eu estou dando aula de alguma coisa que leve à nutrição, eu tenho que pensar em alguma coisa dependendo da pergunta. Agora, eu não estou querendo dizer que o professor tem que inventar. Estou querendo dizer que ele tem que fazer conexões e tentar criar um racional para aquela discussão. E dizer assim, olha, porque às vezes o aluno pergunta, né? Ele fala assim, professor, você acha que é possível tal coisa? Claro, assim como você está dizendo,
se é possível, porque é uma coisa ainda que não está bem determinada, ou a gente ainda não pesquisou direito esse assunto. Mas vamos formar aqui uma linha de raciocínio. Se isso funciona assim, isso estimula isso, por que não isso aqui ser um influenciador dessas duas coisas aqui, porque isso aqui vai ser influenciada por outra, e de repente você tem... E até brinco algumas vezes nas aulas, e falo assim, pô, você faz isso no seu TCC, faz isso no seu mestrado, dou uma provocada no bom sentido, né? Porque às vezes a ideia fica ali e ela voa, ela evapora, e algum dia alguém vai ter uma ideia muito parecida com aquilo e vai fazer, e a gente perdeu a oportunidade. Então, por isso que quando eu tenho as ideias, e o que leva você a ficar desse jeito? Estudar. E o mestrado, e quando você acaba o seu doutorado, cara, você leu muito. Você fez revisão da literatura. Então, o cara que quer fazer isso, ele tem que estar preparado para passar por isso, para sofrer cobrança, pressão, mas também saber argumentar com o orientador. Você não pode transformar isso numa doença, onde a defesa do doutorado vire uma obrigação. Aquilo tem que ser natural. Você tem que entender o que você está fazendo é um processo de aprendizagem e que ele seja natural. Porque se você não tem tesão, se aquilo na verdade é um porre na sua vida, você preferia estar fazendo outra coisa, já era. Eu deixava de ir para casa dos meus pais eu só ia a cada 2 semanas, porque toda sexta-feira eu ficava no laboratório até tarde. Eu saía de lá e eu ia na monitoria primeiro eu era só um monitor normal, depois eu me transformei no coordenador da anatomia. Então eu ficava ensinando anatomia para alunos de escola pública, de Rio Claro e região. Eu fiz isso durante 2, 3 anos. Uhum. Então e todo mundo fala, você é louco, vai para casa. Isso é perfil. Porque ali eu sabia que eu estava treinando para dar aula, coisa que eu não ia aprender só fazendo estágio de docência depois lá na frente. Então, eu enxergo essas atitudes, você abrir mão de ver seus pais, de ver seus amigos, de ficar sozinho numa república, numa cidade igual Rio Claro, que não tem muita coisa para fazer, e sair do laboratório, às vezes, eu tinha que pegar as peças de anatomia, guardar as peças de anatomia, baita cheiro de formol, e feliz, ia para casa, comprava alguma coisa, ficava ali, e que eu sabia que lá na frente o que eu queria fazer. Então, quando a gente pensa por que fazer, tem que pensar em tudo isso. E olhar para trás, porque as pessoas me veem aqui, né? Às vezes, pô, tá aí e tal, cara, não sabe da missa a metade. É aquela música, né, do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. As pessoas não têm noção. Então, mas tem que pensar, tem que pensar. Tem que pensar bem, porque depois pode virar um caminho sem volta. Você entra no mestrado, no doutorado, e fala, ferrou. Aí, se você quiser sair, você prejudica o programa, você prejudica o coordenador. O coordenador vai ter que explicar para a CAPES por que isso está acontecendo. Então, tem que saber escolher o orientador, tem que saber exatamente o que acontece. Assim como qualquer outra coisa na vida, o mestrado e o doutorado tem que levar muito a sério. Uhum. E também é muita responsabilidade essa parte da docência no conhecimento que o professor vai passar, porque ele está formando profissionais, feito o nosso exemplo da educação física, né? E isso a pessoa ela vai levar aquela informação talvez para o resto da vida dela. Em síntese, o professor é um formador de opinião, né? Sim. Certo. E não é pouca opinião. Professor, dentro desse sistema do mestrado e do doutorado, o senhor acredita que realmente ele prepara o professor para ser, o mestre para ser professor e o doutor para ser pesquisador, esse sistema? E se não, como é que seria, na sua visão, o modelo ideal? Olha, eu acho que aí vai depender da pessoa. Porque assim, se ela quiser, prepara. Eu sei que ela tem que gastar, gastar entre aspas, né? Tanto no mestrado como no doutorado, ela vai ter que despender muita energia, gastar muito tempo, ela vai ter que abrir mão de muitas coisas para o projeto andar bem. Porque o foco principal do aluno é o projeto. Sem o projeto, sem o artigo, sem o produto, né, como muitos gostam de chamar, eu não gosto muito, mas sem os resultados, sem uma conclusão do seu pré-projeto, um desenvolvimento dele, você não vai defender, você não vai receber o seu título, seja ele de mestre ou de doutor, concorda comigo? Então você foca as suas energias muito naquilo. No meio disso tudo, o que você tem?
várias disciplinas para fazer. Então tem disciplina de manhã, às vezes tem disciplina à tarde. Na medicina, por exemplo, tem uma disciplina que é à noite no Júlio Miller, que agora acho que está sendo online, enfim. Aí, no meio de tudo isso, você é bolsista ou não, porque a obrigatoriedade do estágio em docência é só para quem tem bolsa. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Porque vai na sua pergunta. Prepara? Ué, e se o cara não teve bolsa, ele não faz estágio de docência, ele não deu aula, ele não treinou, ele não encarou uma sala de aula, ele não mexeu num diário, ele não aplicou uma prova, ele não fez nada. Ele simplesmente desenvolveu. Aí o que acontece? Ele acaba, não passou pela sala, ele foi lá dar uma palestrinha que o professor pediu para ele e ele acha que tá bom. Aí um dia ele entrega o currículo dele numa particular, os caras chamam ele para dar uma aula. Aí ele vai concorrer com quem treinou muito em dar aula, seja no estágio de docência ou seja em outro tipo de atividade. E esses caras sentem dificuldade. Eu já avaliei. Gente que é baita pesquisador e que não conseguia dar aula justamente porque não tinha treinado. Eu acho que fazer pesquisa também é um treino. Quanto mais você mexe nisso aqui, por exemplo, né, com o microscópio, quanto mais você pipeta, você vai aprendendo, você vai ficando bom nisso, você vai treinando seu olho. Você já está fazendo aquilo quase que no automático. E dar aula, às vezes é isso também. Às vezes eu começo uma aula e eu falo, não, já sei qual é o slide que vai vir e tal, isso é treino. A pós-graduação, ela foca muito nisso, o mestrado, doutorado, né? Publicação, e não se preocupa muito se o aluno está aprendendo a dar aula. Então, assim, o que eu acho que tem que mudar, talvez, para melhorar isso daí? Eu acho que não é perfeito. O que eu acho que tem que mudar? Obrigatoriedade de estágio em docência. Ah, mas não dá tempo. Dá, cara. Você não precisa fazer estágio de docência com o seu orientador. Não tem uma lei, uma regra que diz isso. Você pode fazer com o outro professor. Aí no outro semestre você pode fazer, você tem que dar algum jeito. Então, se o cara não tem bolsa, ele fala, não vou fazer. E a partir do momento que você coloque isso como obrigação, dentro do regimento de todos os programas de pós-graduação, invariavelmente o aluno, né, o estudante, o mestrando, ele vai ter que fazer estágio de docência. Para mim, no meu caso, né, lá na Unesp, é a sorte que eu tinha uma orientadora que vira e mexe me pedia para dar aula. E eu lembro que ela me chamou a primeira vez para dar uma aula de proteínas de exercício. E não era só falar sobre as proteínas em si. Eu tinha lá, eu quero que você fale do processo de digestão das proteínas até síntese e qual a dose para o exercício. Naquela época era muito menos avançada essa história de miligramas por quilo, né? Não tinha muita pesquisa ainda relacionada a isso. Voltou, Jonathan? Você tinha caído. Jonathan? O meu caiu aqui. Vamos lá. Ah, beleza. Oi. E aí ela me chamou para dar essa aula, depois me chamou de novo, chamou. Aí quando eu fui fazer meu processo seletivo para a faculdade particular, eu já estava bem treinado, cara. Aí, o que aconteceu? No meio da aula do meu processo seletivo, eu soube o sorteio era diabetes e exercício. É uma coisa que eu tinha estudado muito na Unesp, porque eu ajudei vários projetos lá que tinham o diabetes como foco dos animais, né? Desde da indução ao diabetes dentro do laboratório até o exercício físico e análise de as ilhotas pancreáticas, ou as células beta-pancreáticas das ilhotas de Langer ali, tudo relacionado ao diabetes. Aí no meio da aula a mulher chega, não precisa mais. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, já tá bom. Já... E aí eu acabei passando, né? E foi isso. Uhum. Ó, o Instagram tá avisando a gente aqui que falta 22 segundos. Ah, que pena, pô. Tá cheio de pergunta aqui. E ainda tem mais pergunta. A gente faz uma parte 2. Pode ser uma parte 2 aí. Beleza, galera? Não vejo problema. Professor, eu quero agradecer muito. E quem tiver alguma dúvida pode se inscrever lá no direct.